Porque a saúde oral é fundamental para o seu bem-estar, a Policlínica Clipetros dispõe a consultas de medicina dentária. Com uma equipa de profissionais competentes, aliados às mais recentes e inovadoras tecnologias, certamente que iremos contribuir para melhorar a qualidade do seu sorriso. Faça já a sua marcação através do telefone 232 728 337 ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações no Largo da Feira Nova, junto à Rádio Lafões, em São Pedro do Sul. Clipetros, de mãos dadas com a sua saúde. Olá, viva, sejam bem-vindos a mais um Espaço Saúde aqui na antena da Rádio Lafões. Espaço este que conta, como sempre, com o patrocínio da Policlínica Clipetros, no Largo da Feira Nova, aqui em São Pedro do Sul. Bom dia também, enfermeira Beatriz. Hoje vamos falar do quê? Bom dia, Sr. Paulo, e bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje venho falar dos nossos rins, mais especificamente acerca das doenças renais e de como preveni-las. Isto porque celebrou-se no passado dia 12 de março o Dia Mundial do Rim. Doenças renais, pois por vezes temos de dar mais atenção a este órgão, certo? Pois, infelizmente estima-se que 850 milhões de pessoas em todo o mundo tenham doenças renais de várias causas. Até 1 em cada 10 adultos em todo o mundo têm doença renal crónica, que é invariavelmente irreversível e progressiva. E em Portugal, os números de doentes renais continuam a aumentar e somos, a nível mundial, dos países com maior incidência e prevalência de doentes sob tratamento da função renal. São de facto números assustadores. Não tinha noção, permita-me a expressão, do mau estado dos rins em Portugal. Pois, é verdade. A campanha do Dia Mundial do Rim continua a sensibilizar toda a população para o crescente número de doenças renais em todo o mundo e a lutar pela saúde renal para todos, insistindo em campanhas de prevenção. Enfermeira, mas ao certo, para que servem os nossos rins? Bem, simplificando, os rins funcionam como filtros no nosso corpo. Removem o excesso de água e resíduos do organismo durante 24 horas, ou seja, trabalham imenso. A água e os resíduos em excesso são excretados em forma de urina. Além do trabalho da limpeza, ajudam ainda a regular a concentração de eletrólitos, tais como potássio, sódio, ou seja, o sal. Se os rins adoecem, reduz-se a capacidade de eliminação das toxinas e da água que se acumulam no organismo e surge então a chamada insuficiência renal. E existem pessoas com maior risco de desenvolver doenças renais? Sim, os vários fatores que podem aumentar o risco de desenvolvimento de insuficiência renal ou doença renal crónica são principalmente diabetes, tensão arterial elevada, obesidade, uma dieta rica em sal, o tabagismo, antecedentes familiares de doença renal e o uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroides, como é o caso do ibuprofeno, o Brufen. Já agora diga-nos, a que sintomas é que devemos estar mais atentos? Quando os rins começam a falhar, ocorre uma acumulação de água e de resíduos no organismo, conduzindo a um ou dos mais seguintes sintomas: inchaço das mãos, rosto, pernas, cansaço, perda de apetite, falta de ar, diminuição da quantidade de urina, tensão arterial elevada, náuseas, vômitos. E como é feito o diagnóstico de uma perda da função renal? Ora, o diagnóstico é feito mediante a realização das análises ao sangue e urina que permitem avaliar a função renal. São também importantes exames que avaliam o estado geral do organismo e que ajudem a compreender a causa desta insuficiência renal. Entre as análises destacam-se a creatinina e a depuração da creatinina, muito úteis para se medir a função renal. O grau de anemia mede-se a partir do hematócrito e dos níveis de hemoglobina. É relevante medir os níveis de cálcio e de fósforo de modo a se prevenirem problemas também nos ossos. Nos doentes diabéticos é necessário manter o controle rigoroso dos níveis de glicose. As análises de urina permitem valorizar as perdas de proteínas, proteinúria, existentes em alguns utentes, bem como a eliminação de sal e de outros produtos. Mas agora, ajude-nos, e o que é a insuficiência renal? Portanto, a insuficiência renal é uma doença provocada pela diminuição progressiva da função renal. Os doentes com insuficiência renal crónica sofrem uma perda lenta e progressiva das funções dos rins, isto é, da sua capacidade de eliminar substâncias tóxicas produzidas pelo nosso organismo, de manter adequadamente a água e os minerais do nosso organismo e de fabricar hormonas. Inicialmente, o nosso organismo adapta-se e vai-se compensando essa perda de função, pelo que os sintomas só se manifestam numa fase bastante avançada. Quando a função renal se reduz 10 a 15% do normal, não é possível viver sem um tratamento de substituição, isto é, diálise ou transplantação renal. A insuficiência renal tende a afetar ambos os rins, mas um único rim é suficiente para manter uma função completamente normal, desde que funcione a 100%. E existe algum tratamento, enfermeira? Ora, o tratamento permite corrigir os problemas resultantes do mau funcionamento dos rins e evitar que se produza insuficiência renal, ou, se esta já existe, atrasar ou deter o seu avanço. O tratamento inclui exigente regime alimentar e uso de medicação.
Com a dieta ajuda-se a controlar a tensão arterial, diminui-se a acumulação de substâncias como a ureia, fósforo, potássio, que os rins doentes não conseguem eliminar em quantidade suficiente. A medicação ajuda a controlar a tensão arterial, fornecer hormonas que o rim não é capaz de produzir ou para aliviar sintomas que possam aparecer, como vômitos e comichão. A quantidade de líquido que se deve beber varia consoante a quantidade de urina que se elimina diariamente. Há doenças renais em que se urina bastante e é necessário beber muita água. Noutras, a quantidade é pequena e há que diminuir a quantidade de líquidos para que estes não se acumulem. Quando a tensão arterial é alta, deve-se eliminar o sal da alimentação e evitar alimentos ricos em sal. É também importante controlar o teor de proteínas, o potássio, gorduras e açúcar da nossa dieta, de modo a ajustá-la às necessidades do utente. Já agora, e a hemodiálise, em que consiste? Ora, a hemodiálise é um método pelo qual o sangue do utente é levado, através de um circuito extracorporal, a uma membrana artificial semipermeável, pela qual são removidos os tóxicos que se encontram acumulados no sangue. Uma sessão de hemodiálise dura em média 4 a 5 horas e realiza-se geralmente 3 vezes por semana. O transplante renal está indicado nas formas mais avançadas de insuficiência renal. Ou seja, devemos mesmo cuidar muito bem dos nossos rins. Sim, exatamente. Devemos ter um estilo de vida saudável, diminuir consideravelmente a ingestão de sal, não abusar na medicação sem indicação médica e controlar a nossa tensão arterial. Os rins são geralmente um órgão silencioso, ou seja, quando damos conta, já a doença está instalada. Muito obrigado, enfermeira, e desejo-lhe um excelente fim de semana. Obrigada eu, e em meu nome e de toda a nossa equipa da Clipetros, desejo um bom fim de semana para si e para todos os nossos ouvintes. E pronto, chegamos ao final de mais um Espaço Saúde aqui na Rádio Loufões, como sempre com o patrocínio da Policlínica Clipetros. Para todos, votos de um excelente fim de semana e de uma boa semana. Porque a saúde oral é fundamental para o seu bem-estar, a Policlínica Clipetros dispõe a consultas de medicina dentária. Com uma equipa de profissionais competentes, aliados às mais recentes e inovadoras tecnologias, certamente que iremos contribuir para melhorar a qualidade do seu sorriso. Faça já a sua marcação através do telefone 232 728 337 ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações no Largo da Feira Nova, junto à Rádio Lafões, em São Pedro do Sul. Clipetros, de mãos dadas com a sua saúde.